Boa noite a todos e que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Então, dando prosseguimento à noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Enaldo que faça a leitura preparatória do ambiente. Boa noite. A mensagem de hoje chama-se pensar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Jamais nos esqueçamos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Por isso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança em seus pensamentos. Imagine sua existência como deseja deva ser e, trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carregarão de volta a você tudo aquilo que você pense, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para seu campo de influência tudo que você possui e tudo que faz parte do seu dia a dia. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige. Nossa liberdade de escolher é absoluta, mas sujeitamos-nos às próprias criações mentais. Mantendo-nos no bem a tudo e a todos, a vida nos converterá isso em fonte de bênçãos. André Luiz, pelo médium Chico Xavier, do livro Respostas da Vida. A mensagem, pequena, mas grande mensagem, ela nos traz algumas lições, como sempre, muito importantes. Mas aqui está, por trás de tudo, está ligada aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são muito importantes na jornada, na nossa vida. Aonde você estiver com os seus pensamentos, lá você estará. Lá estará a sua mente, mas também o seu coração. Não se deixem atrair por pensamentos negativos, por maus pensamentos. O Divaldo tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz assim: se o passarinho pousar na sua cabeça, você não pode evitar, mas não deixe ele fazer nenhum. Então, às vezes, o pensamento vem como um flash na nossa cabeça. Mas você deve, de imediato, se não é um bom pensamento, tirar ele da sua mente. E também é ensinado logo após, pela Joana de Ângeles, que quando um pensamento mau nos vem, a maneira para resolver é substituir ele por um pensamento bom. Dando prosseguimento, vamos pedir à nossa irmã Márcia que faça a leitura, a prece inicial. Irmãos amados, vamos todos fechar nossos olhos e serenar nossos corações na certeza de que Deus é o amor real, que Deus, em sua profunda bondade, nos deu a oportunidade de estarmos todos aqui
e que o agora é o nosso melhor momento e que o hoje é o nosso melhor, é onde podemos ter o nosso melhor pensamento, num sentido de acreditar no amor do nosso Pai, na certeza do nosso reencarne, para aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, o nosso alimento, o nosso despertar, a água que bebemos, enfim, tudo que Deus nos deu, nos dá com profundo amor e bondade. Pedimos a Deus que nos ilumine nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio, que ilumine a noite de hoje, que a espiritualidade que nos assiste e nos acolhe nessa casa, obrigada por tudo, e pedimos a eles que ilumine o nosso palestrante, o nosso irmão Milton, com suas palavras, que essas palavras elas entrem em nossos corações e que possamos vivenciá-las no nosso cotidiano. Obrigada a Deus Pai por tudo e nos ensina, Senhor, a amar. Que assim seja. Então, como o Márcia já falou, né, o nosso expositor de hoje é o nosso irmão Milton Ramos. E Milton vai falar sobre um tema, Francisco de Assis, um cântico de paz. Então, que Jesus lhe abençoe, Milton, e que possamos desfrutar desses ensinamentos. Boa noite, queridos amigos. É com muita satisfação que aqui eu me encontro. Alguns dias atrás, eu estava conversando com um amigo e falando para ele sobre a minha disposição em querer conversar, em querer falar sobre a paz. E ele fez um comentário interessante. Ele disse: Milton, como falar de paz na situação em que nós estamos vivendo? Da forma como o nosso mundo se encontra, com tantas questões aí, com tantas intolerâncias, com tantos problemas que não levam à paz. Será que isso não vai ser letra morta, né? E eu repliquei com ele, dizendo o seguinte: justamente por isso, o nosso mundo, o nosso momento, as nossas circunstâncias, ela precisa de paz. Existe uma necessidade urgente de que cada vez mais nós falemos sobre a paz, conversemos sobre a paz, reflitamos sobre a paz. E foi justamente como consequência dessa conversa, desse diálogo, que nós resolvemos montar esse material. Fizemos uma pequena pesquisa e montamos esse material, que demos o título Francisco de Assis e o Cântico da Paz. E vamos a ele. Iniciamos justamente essa reflexão sobre Francisco de Assis e o Cântico da Paz, nos reportando justamente a um trecho que está colocado lá no final do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, onde Jesus está prestes a expirar na cruz, e ele olha lá para baixo e vê no espaçozinho lá específico as pessoas que ele mais adorava ali sofrendo, que são a sua mãe e o que a história considerou como o discípulo que Jesus mais amava, que era justamente João. Vale fazer aqui um pequeno parênteses para explicar essa questão de que João era o discípulo que Jesus mais amava. Na realidade, isso não quer dizer que Jesus amava menos aos demais discípulos. Dizia-se que João era o discípulo que Jesus mais amava, no sentido de que era o que mais sintonizava com Jesus.
era o que estava mais afinizado com Jesus. Isto porque João foi companheiro de Jesus desde as primeiras horas, desde os primeiros momentos. A começar com o primeiro milagre na boda de Caná, onde Jesus fez a transformação de água em vinho. E era justamente João que dividia com Jesus as confidências. Os dois conversavam numa posição muito coloquial, muito íntima. Era onde Jesus realmente se abria. Esse é bem o termo. Era com este amigo pessoal chamado João. Então Jesus lá em cima na cruz, ele olha e vê sua mãe e o discípulo que ele mais amava, segundo como diz os biógrafos. E ele então olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Após esse fato, João passou a tomar conta de Maria. Deu toda a assistência que ele podia dar até o final dos seus dias. Foi ele que realmente cumpriu fielmente aquilo que Jesus o solicitou quando entregou a sua mãe aos seus cuidados. Logicamente está, e dá para nós vermos a grandeza de João, porque nós só entregamos aquela pessoa com quem mais nós gostamos a alguém a quem mais confiamos. E aí vem um detalhe. Há um livro que veio através da psicografia de João Nunes Maia, que é um livro de um espírito chamado Miramês, e este livro tem um título de Francisco de Assis. E lá para as tantas, neste livro, Miramês faz uma revelação que diz que Francisco de Assis é justamente o João, o discípulo que Jesus mais amava, que pelo fenômeno da reencarnação retorna ao nosso orbe para cumprir uma tarefa que foi dada por Jesus a ele lá enquanto se encontrava do outro lado da vida. E a questão foi o seguinte: conta Miramês que Jesus estava profundamente preocupado com os rumos, com os destinos que estava tendo a igreja naquela época. Situação muito difícil, porque estava totalmente afastada daqueles ditames que Jesus tinha colocado para que fosse seguido. Jesus precisava tomar uma atitude. Aí então ele chamou o amigo que mais amava e aí deu-lhe a missão de ele retornar ao planeta Terra naquela época e aqui ele reordenar justamente a Igreja Católica. Reordenar ou reorganizar justamente a Igreja Católica. Conta Miramês que a igreja naquela época passava por uma situação tão difícil, onde a questão mística estava tão evidente, que se porventura, ele deu até esse exemplo, se porventura quebrasse um vaso de vidro naquela época, e se um sacerdote dissesse que aqueles cacos de vidros quebrados, eles eram sagrados, eles eram divinos, aqueles cacos de vidros seriam vendidos a peso de ouro. Então, era esse a situação em que se encontrava a igreja naquela época. Aí, então, Jesus chama o seu amigo pessoal e dá-lhe a missão de ele refundar justamente a igreja aqui na Terra. E é então, em função disso, que em 5 de julho de 1182, nasce aqui entre nós Giovanni de Pietro de Bernardone.
Este que posteriormente assumiu o nome de Francisco de Assis ou São Francisco, como a Igreja Católica o denomina. Durante a sua época aqui, ele tornou-se um frade católico lá na Itália. E depois de uma juventude profundamente irrequieta e mundana, ele voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando então a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidas como franciscano, que renovaram o catolicismo do seu tempo. Nós, de certa forma, conhecemos a grandeza e o trabalho desenvolvido por Francisco de Assis. Mas temos a ideia, a sensação de que, sem dúvida nenhuma, uma faceta mais importante do trabalho desenvolvido por Francisco de Assis foi justamente o que ele deixou para a posteridade, que nós chamamos de o Cântico da Paz. E o Cântico da Paz. O Cântico da Paz, ele funciona como que uma carta, que ela deve, de certa forma, servir de guia para todos nós desde aquela época, para que nós possamos mirarmos naquilo que Francisco de Assis colocou-nos como nós poderíamos dizer, um código de conduta, para que nós, a partir daí, continuemos com o trabalho que ele desenvolveu aqui na terra, enquanto esteve entre nós. O Cântico da Paz, ele inicia com esta frase: Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. A primeira coisa que nos salta aos olhos é o seguinte: o que é um instrumento? Entendemos que o instrumento é um utensílio, uma ferramenta que nós utilizamos para desenvolver uma tarefa. Então, isso é que seria um utensílio. E aí, Francisco de Assis pede ao Senhor Jesus que ele o torne esse instrumento da paz, da vossa paz. Uma outra coisa que nos chama a atenção é essa questão: fazei-me um instrumento de vossa paz. Mas de que paz está falando Francisco de Assis? Da paz dele? Não. Claro está na frase que Francisco de Assis não fala da sua própria paz, muito embora ele tenha sido um pacífico e um manso. Mas ele fala da paz daquele que o enviou, que é o Mestre Jesus Cristo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, da paz de Jesus. E aí nós começamos a perguntar: mas que paz de Jesus é essa, da qual Francisco de Assis veio como instrumento para colocá-la em ação? Reportamos a um dos evangelhos. E aí nós nos lembramos que Jesus, em certo momento, disse-nos: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não as dou como o mundo dá, mostrando tranquilamente que existe uma diferença enorme entre a paz do Cristo e entre a paz do mundo. Aí vejamos um pouco sobre a paz do mundo. Quando eu comecei a pesquisar sobre a paz do mundo, veio-me à cabeça a ideia de uma música colocada pelo nosso extraordinário compositor Gilberto Gil, uma música chamada Paz.
E ele diz logo no comecinho: a paz invadiu o meu coração. E aí ele continua com a sua bela música. Nesse trecho, nós percebemos bem que o nosso compositor fala da paz do mundo. A paz invadiu o meu coração. Ou seja, uma paz externa ao indivíduo, externa a ele. É uma paz que veio de fora e invadiu o seu coração e ele ficou em paz. Na realidade, nós podemos muito bem encontrar esta paz do mundo. Por exemplo, quando nós frequentamos um templo religioso, de qualquer uma dessas igrejas, eu digo das ditas sérias, né, que tem muita coisa complicada por aí. De qualquer uma das igrejas ditas sérias, em qualquer templo religioso ou uma casa espírita, nós vamos encontrar um ambiente tranquilo, um ambiente harmônico. Geralmente tem uma música que eleva os nossos pensamentos. Geralmente tem cânticos. Geralmente as pessoas estão em prece ou as pessoas estão com o pensamento voltado para o bem, para a paz, para o amor. Então nós podemos dizer que a atmosfera psíquica ambiente é uma atmosfera de paz, que nós chamamos de psicosfera. Então, quando nós adentramos um ambiente desse, que o ambiente já propicia a paz, nós somos induzidos tranquilamente a entrarmos em estado de paz. E aí nós nos acalmamos e ficamos em paz. Só que esta paz é momentânea. Por quê? Daqui a algum tempo, quando nós saímos daqui e vamos lá para fora, que entramos no dia a dia comum, basta alguém passar e soltar, sei lá, um palavrão, uma fechada, alguma coisa qualquer, que a nossa paz vai para o espaço. Nós não temos sustentação, condição suficiente de manter aquela paz dentro de nós. A nossa paz vai para o espaço, porque reagimos logo de maneira não voltada pela paz. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz do mundo. É uma paz circunstancial, que não fica conosco sempre. Mas acontece que a paz que Jesus veio falar-nos, esta realmente fica conosco. O nosso modelo e guia é o próprio Jesus, conforme apregou a questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia da humanidade. E nós sabemos que o nosso modelo e guia, ele era manso, era pacífico e era pacificador ao mesmo tempo. Quando nós vemos a questão de pacífico, geralmente nós pensamos, bom, alguém que é pacífico é alguém que foge dos confrontos, que não tem coragem de enfrentar dificuldades. É um manso, é um alienado até das situações. Só que na ótica colocada por Jesus, que está contido lá nos seus evangelhos, dos 4 oficiais, uma pessoa mansa e pacífica é aquele indivíduo que aprendeu tanto com a vida que já atingiu um nível tal de entendimento que as coisas menores da vida ele passa tranquilo. Ou seja, é o indivíduo que tem a consciência tranquila. É o cabeça fria. Ou seja, o pacífico, o que tem a paz, é justamente um indivíduo que aprendeu muito com a vida. É praticamente um iluminado. Essa é a paz de Jesus. É a paz de Jesus. De certa forma, nós sabemos também que o pacífico não é aquele que apenas mantém a sua paz interna, mas é principalmente aquele que,
no maior dos conflitos, não perde o seu eixo. Ele entra para apaziguar alguma situação complicada, ele entra, mas ele não perde o seu eixo. Ele não deixa se envolver com as questões que está ali se degradando. Ele consegue resolver e sai-se bem. É o chamado cabeça fria, porque a paz é interior, a paz está dentro dele. Essa é a grande lição que Jesus nos deixou quando disse que a paz dele deixava conosco. E é justamente essa paz que Francisco de Assis veio tornar-se um instrumento para divulgá-la e trabalhá-la aqui entre nós. Não a paz do mundo, mas a paz de Jesus, que é essa paz diferenciada. Quando nós vemos também isto que nós chamamos de o cântico da paz, nós passamos a entender que essa primeira frase, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, ela funciona como se fosse um vocativo, como se fosse uma chamada para o que vem depois, é como se fosse apresentando o que vem depois, que é consequência dessa chamada inicial, que funciona como que nós poderíamos fazer uma comparação simples, bem simplista, como a receita de bolo. Quando nós temos a receita de bolo, a receita tem um título e depois vem todos os ingredientes e os passos. Então ela é a chamada, porque o resto todos são consequências. Então, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí nós nos perguntamos, considerando ser uma receita de bolo, qual seria então o ingrediente mais importante para construir a paz? E nessa ordem dos ingredientes, nós encontramos lá no Cântico da Paz, posto por Francisco de Assis, esta frase: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas qual é o amor da qual Francisco se refere? O amor de Jesus. E qual era o amor de Jesus? Jesus, quando esteve entre nós, apregoou com todas as letras, quando dizia: amai ao próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros, amai os inimigos, amai como eu vos amo. Que na minha ótica talvez seja o mais complicado para nós que somos alunos de Jesus. Amai como eu vos amo. Por quê? Porque o amor de Jesus era um amor completamente diferenciado. Porque era um amor totalmente desapegado, sem trocas, sem favores. E acontece que nós estamos ainda muito habituados a ver o amor sempre como se fosse uma troca. E aí nós encontramos, por exemplo, aquela música Oceano do Djavan, que é lindíssima, né? Mas tem uma frase que é representativa disso que nós estamos falando. Quando ela diz: vem me fazer feliz porque eu te amo. Ou seja, como eu amo você, você tem que obrigatoriamente vir me fazer feliz. Vem me fazer feliz porque eu te amo. É um amor ainda de trocas, né? De favores. E nós vemos que o amor de Jesus tem justamente essa característica. Quando nós mergulhamos um pouco mais nos evangelhos, nós sentimos ainda uma certa dificuldade
de entender o amor de Jesus, ou o amor colocado por Jesus. Principalmente quando ele diz: amai os vossos inimigos. Nossa, como é complicado, como é difícil. Mas acontece que nós encontramos a chave para o entendimento deste amor colocado por Jesus quando nós nos debruçamos lá nos evangelhos e vemos lá, eu acho que é Carta aos Coríntios, onde Paulo de Tarso nos dá justamente a chave para nós entendermos essa questão colocada por Francisco de Assis, que é justamente o amor de Jesus. E lá em Carta aos Coríntios, nos diz Paulo de Tarso algo mais ou menos assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tivesse o meu corpo dilacerado, os pedaços espalhados por aí, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu doe tudo que eu possua, fique sem nada, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. E aí a gente fica: meu Deus, que tipo de amor é esse que Paulo de Tarso está falando? Aí é quando nós vamos nos versículos posteriores e encontramos a resposta naquilo que eu chamei de as particularidades do amor de Paulo. E ele nos diz: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se porta com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, né? E não suporta a injustiça. E aí ele fecha dizendo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí é quando nós conseguimos entender que Paulo de Tarso, ele está falando de amor, mas não de um amor de par, como nós fomos educados assim. Amor de casal, amor de pai e filho. Não. Ele está falando de uma dimensão de amor muito maior. Ele fala das chamadas relações entre as pessoas ou relações interpessoais. É disso que ele está falando. É da forma como eu me relaciono com cada um de vocês e de vocês com vocês mesmos. É como nós nos tratamos durante o dia, desde que o dia começa. Sei lá, claro que há momentos que nós podemos amanhecer com o pé esquerdo e amanhecer irritado e soltar algum impropério, que é natural. Mas nós temos até por obrigação, e em respeito a essa grande lição, mudar o nosso comportamento para tratar cada vez melhor ao outro. E é desta forma quando nós conseguimos entender a fraternidade universal colocada por Jesus, através da solidariedade entre as pessoas. O amai-vos uns aos outros está nessa condição do respeito, da consideração, de ver o outro como semelhante, de respeitar as diferenças. E é esse aprendizado colocado por Jesus, referendado por Francisco de Assis, que nós temos que começar a fazer. Paulo de Tarso, na minha ótica, ele conseguiu fazer isso. Por isso é que ele, na nossa ótica, ele era um ser crístico. E ele dizia do seu desafio quando ele observava: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Depois que fiquei grande, abandonei as coisas de menino. Ou seja, nós temos que abandonar pouco a pouco esses comportamentos tão complicados para começar a fazer uma relação com mais qualidade, com mais condições, com mais coerência com isso que está colocado aí. Está claro o raciocínio, gente?
Então, o amor é essa colocação por aí, e foi justamente Francisco de Assis que veio mais uma vez relembrar para todos nós. O próximo passo da Carta da Paz é justamente essa colocada por Francisco de Assis. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí vem a questão, uma reflexão que nós andamos fazendo. Ora, como se levar o perdão se o perdão é uma condição íntima? O perdão está dentro de nós, não está fora, não é da boca para fora. Como levar o perdão se o perdão é uma questão íntima? Sou eu que vou perdoar algo, isso sem sombra da dúvida. Mas acontece que eu só posso perdoar algo ou alguma coisa se eu me sentir ofendido. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho que perdoar. É a maturidade que traz. Se eu não me sentir ofendido, eu não tenho o que perdoar. Há uma parte interessante nessas questões colocadas, aí nós vamos voltar mais uma vez na questão do perdão para o nosso modelo e guia, que é Jesus. Jesus, prestes a exalar o último suspiro na cruz, ele olha para baixo e vê aquela multidão de gente numa azáfama tremenda, com paus e pedras e lanças contra ele, naquele suplício tremendo. Ele olha aquela multidão enfurecida e diz simplesmente: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Veja que ele não perdoou. Se ele não perdoou, é porque ele não sentiu-se ofendido. Por quê? Porque o nível de entendimento da vida dele estava em uma outra esfera que nós não temos nem condições de avaliar. Porque ele é um ser iluminadíssimo. Ele é o modelo e guia da humanidade. Ele veio para nos ensinar, é o mestre dos mestres. Então, o intelecto dele, o raciocínio, está muito longe. Então, logicamente, ele não se ofendeu com todas aquelas atrocidades que foram feitas com ele. Se ele não se ofendeu, ele não pediu perdão, ele não perdoou aquelas pessoas. Mas ele pediu a quem? Pediu ao Pai. Pai, perdoai-os. Por que pediu ao Pai? É onde vem o detalhe interessante. O detalhe interessante. Que é o seguinte. Nós sabemos muito bem, e os evangelhos nos colocam, que não cai uma folha no chão que não seja por obra e graça do Pai. Tudo funciona no Pai. Mas é o Pai que vai lá e põe a mão para fazer? Claro que não. As coisas funcionam porque o Pai estabeleceu um sistema profundamente organizado que faz com que todo o universo funcione harmonicamente. Em tudo há mais perfeita harmonia. Até o caos é um caos organizado. Então o dia nasce, vai o zenite, o poente, tudo funciona devidamente organizado. E é justamente esse sistema organizado que nós, por falta de um conhecimento maior, chamamos de leis. Leis divinas, leis naturais. Tudo funciona conforme Deus agindo através das suas leis. Ou seja, o perdão estava no Pai, mas através das suas próprias leis. E aí isso fecha justamente com o que tinha colocado Jesus em um outro momento quando esteve conosco. Ele sabia que todos nós estamos sujeitos às consequências dos nossos próprios atos. Ele disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então ele sabia muito bem que aquelas pessoas que estavam ali
naquela azáfama contra o próprio Jesus, estavam sujeitos à aplicação das leis divinas, da lei de Deus. Posteriormente, não sabemos quando, eles também, sei lá, passariam por um resgate daquilo que eles andaram fazendo. A lei iria se cumprir, e aí estaria justamente colocado o perdão do Pai. Jesus não perdoou porque ele não se sentiu ofendido, não sentiu ofendido. Em seguida, no Cântico da Paz, nós vamos encontrar essa outra frase bastante interessante. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Parece simples, né, gente? Mas não é tão simples assim. Vejamos um exemplo. Um exemplo bem simplérrimo. Imaginemos que um amigo desentende-se com uma outra pessoa. E esse amigo, então, me procura e conta as suas dores. E aí vem justamente a minha ação. Eu, de repente, tomo as dores daquele amigo com relação ao outro. E isso é um comportamento normal. Isso é um comportamento normal. Então é preciso que nós acordemos para essa questão. Porque na realidade, quando este amigo procurou-me, o que eu devia ter feito era o seguinte: procurar uma forma de reconciliar a ambos, né? E não simplesmente tomar as dores de um contra o outro. Teria que ouvir a outra parte e a partir daí partir para a reconciliação. Aí sim eu estaria fazendo a coisa adequada. Mas infelizmente nós, nos nossos comportamentos normais, não é desta forma que nós agimos. Por isso é que Paulo de Tarso, aliás, é que Francisco de Assis, como instrumento da vontade do Cristo, colocou-nos essa frase: onde houver discórdia, que eu leve à união. A outra frase muito interessante posta por ele é essa: onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E aí nós começamos a refletir. Nossa, meus amigos, como é importante acreditar em alguma coisa, acreditar em algo, nos dá uma sustentação extraordinária. Quando temos alguma coisa em que nós possamos nos fiar. Como é importante acreditar em Jesus, como é importante acreditar em Deus. Como é importante ter a certeza da sua existência. Mas, certeza da sua existência? E aí eu me perguntei, nossa, e eu transfiro a pergunta para vocês. Certeza da sua existência. Mas vocês já viram ou encontraram em algum momento Jesus caminhando por aí? Já deram de cara com Jesus passeando na rua e vocês passaram e o cumprimentaram? Já aconteceu isso? Claro que não. Se não aconteceu, como é que nós podemos acreditar em Jesus ou acreditar mesmo em Deus? A resposta está que nós acreditamos pela sua extraordinária mensagem e pelo exemplo de vida que ele nos deu. Então, como nós sabemos dessa sua história de vida, achamos que é profundamente coerente e profundamente lógico. E a partir daí nós passamos a acreditar em Jesus e acreditar na existência de Deus. Ou seja, surge aí a nossa fé. A fé na realidade que está sendo mostrada para nós. Que é um pouco diferente da chamada crença. O que é que vem a ser crença? Crença é o que eu acho do fato.
é o que eu acho da realidade. Por exemplo, há uma batida lá fora, um problema lá fora. Duas pessoas vão olhar o problema lá, elas retornam. Quando elas chegam aqui, ela conta a realidade, cada uma à sua maneira. Ou seja, conforme as suas próprias crenças. A realidade é a mesma. Agora, as suas crenças é que são diferentes. Quando as nossas crenças estão coerentes com a realidade, aí nós podemos dizer que temos a fé assegurada. Enquanto isso não é. O que nós temos observado é que o movimento religioso, de uma forma geral, ele funciona muito na base da crença, na base da minha interpretação do fato, daquilo que eu acho. Isso é crença. A fé tem que ser baseada justamente na realidade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. A outra frase colocada pelo nosso ilustre Francisco de Assis é esta: onde houver erro, que eu leve a verdade. Mas aí nós voltamos a perguntar: mas qual verdade? A minha verdade? Que verdade nós devemos levar? Acontece, meus amigos, que muitas das vezes, se nós quisermos levar a nossa própria verdade, pode ser que a situação fique até pior do que aquilo que nós estamos colocando. Eu vou dar um exemplo disso. Estava lendo uma revista e na revista fazia uma pergunta: qual o segmento religioso que tem arrebanhado mais fiéis nas penitenciárias? Estava lá na revista. E eu, curioso, acompanhei o resto do texto para ver o final. E a revista me diz que são os evangélicos. Em especial, eles citaram os evangélicos ligados à igreja quadrangular, a igreja do evangelho quadrangular. Aí vem, mas por que será que ele tem tanto sucesso nisso? É porque a linguagem utilizada para eles, a forma como ele desenvolve, faz com que aquelas pessoas que os estão ouvindo passem a acreditar na mensagem que eles estão levando. Ou seja, eles podem até ter um conhecimento muito maior do que aquilo que eles estão levando. Mas eles levam adequado ao nível das pessoas que o estão ouvindo. Essa é, de certa forma, a chave da questão. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Mas nós temos que ter um pequeno cuidado com relação a isso. Há uma pergunta e consequente resposta no Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, parece que é 629, eu acho que é isso. Onde Allan Kardec pergunta aos seus orientadores por que a verdade não foi sempre posta às pessoas. E a resposta dita pelos orientadores espirituais a Kardec é a seguinte: cada coisa a seu tempo. A verdade é como a luz. Ela pode deslumbrar. Ela pode deslumbrar. E realmente é como dizia minha mãe em certos momentos: se vem alguma coisa maior do que eu penso aqui, vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Ou seja, a verdade pode ser desperdiçada, porque o momento não está adequado, ou as circunstâncias, ou alguma coisa não está batendo para que aquela verdade ela realmente seja fixada. Então, há uma necessidade de se fazer isso. Como nós sabemos muito bem, a verdade absoluta está no Pai. Ele sabe tudo. Mas nós temos as nossas verdades
que são relativas. Vai depender de quê? As nossas verdades vai depender do nível de formação e de informação que nós temos. Quem tem um capital maior de conhecimentos tem uma visão de mundo, da realidade diferenciada de outro. É a verdade. Então é preciso que nós acordemos para esta coisa. Conta os evangelhos que quando Jesus foi posto junto a Pôncio Pilatos, que Pôncio Pilatos fez aquela pergunta, tu és rei, né? E que há todo um diálogo, esse diálogo termina com uma última pergunta feita por Pôncio Pilatos, e dizem que foi a única que Jesus não respondeu durante toda a sua história. Que foi o seguinte, Pôncio Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? E Jesus calou-se. Calou-se na nossa ótica, porque se ele fosse colocar a verdade espiritual para um homem que era um guerreiro, voltado para a violência, voltado para aquela realidade daquela época, ele não iria entender. Jesus simplesmente calou-se. Como dizia, ia entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então é preciso que nós reflitamos um pouco sobre essa questão da verdade e de como nós podemos lidar com ela. A outra questão colocada pelo nosso estimadíssimo Francisco de Assis é esta. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Aí vem uma pergunta, né, que não quer calar. Como nós podemos fazer isso? Claro que nós podemos fazer muito. Geralmente as pessoas pensam que tem que montar um arcabouço para poder resolver uma questão como essa. E nós sabemos que cada um de nós podemos contribuir para levar a esperança para o outro. Por exemplo, através de um sorriso, através de um abraço, através de uma prece. Temos alguns exemplos muito importantes a esse respeito. Por exemplo, há organizações que trabalham basicamente com isso que nós estamos colocando. Há um que eu não sei se ainda existe, mas há pouco tempo existia, que era o chamado NAVE, Núcleo de Amor à Vida, que trabalhavam justamente com as pessoas que estavam em desespero, beirando a questões de suicídio, e através de conversa via telefone, conseguiram dissuadir as pessoas do que elas poderiam fazer, baseada justamente na conversação sadia, na conversação qualitativa. Uma outra instituição, bem mais evidente, porque está em atuação muito grande, é o Centro de Valorização da Vida, o nosso conhecidíssimo, né, CVV, que trabalha justamente via telefone, atendendo as pessoas que estão em desespero, precisando ouvir uma palavra amiga, que é o que nós chamamos de atendimento fraterno, feito via telefone. A outra, colocada por Francisco de Assis, é esta. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Meus amigos, eu me reporto sempre ao nosso modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Acontece que a figura de Jesus que foi passada para nós é a figura de um Jesus triste. Ou triste, ou com um aspecto muito circunspecto, muito fechado. Muito fechado. As figuras que nós estamos acostumados a ver em praticamente quase que todo, não sei se hoje ainda é assim, repartições públicas, em ambientes públicos, era do Jesus crucificado. Nós sabemos muito bem que a cruz é um instrumento de tortura, de suplício. E nós fomos criados nessa ideia de que deveríamos adorar Jesus
sofrendo na cruz. Veja. Só que quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho, percebemos que há equívocos a esse respeito. Porque Jesus era uma figura muito simpática. Era alegre. Há um livro chamado Jesus no Lar, que veio através de um espírito, né? Neio Lúcio, é de Chico Xavier esse livro, Jesus no Lar. E ele traz uma frase interessante a respeito do que nós estamos dizendo. E ele diz lá: e o mestre sorriu bondosamente e carinhosamente. Esse era o aspecto de Jesus. Até para poder criar empatia com as pessoas que o estavam seguindo. Se ele mostrasse uma cara de sofrimento para quem ele estava pregando, ele não teria tido o sucesso que teve. O rosto de Jesus era bondoso e carinhoso. Aí vem uma pergunta: como uma pessoa triste poderia levar para nós uma esperança nova? Como poderia levar? Teria que ser alguém alegre. Teria que ser alguém com um aspecto bem diferente deste aqui nós fomos acostumados, né? Nós fomos acostumados a adorar. Esse Jesus crucificado. A seguinte é essa: onde houver trevas, que eu leve a luz. Mas a luz da verdade, adequada aos níveis de conhecimento, conforme as orientações que nós fizemos anteriormente. É preciso que se leve a verdade, porque, como dizia Jesus nos Evangelhos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vos libertará justamente do desconhecimento, da ignorância, dos preconceitos, das superstições, dos misticismos, dos mistérios, etc, etc. É o salto de qualidade. E, finalmente, as últimas mensagens, que nós vamos passar um pouco mais rápido, porque, de certa forma, ele é consequência. Nós fazemos isso e trazemos como consequência isso. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. E aí vem: pois é dando que se recebe. Consequência. É perdoando que se é perdoado. Consequência. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Essas últimas lâminas, meus amigos, nada mais é da aplicação de uma lei divina, de uma lei natural, que é muito bem colocada pela doutrina espírita, que é a lei de ação e reação, estímulo e resposta. Nada mais do que isso. Bom, meus amigos, esta é justamente a reflexão que eu me propus a trazer para vocês sobre esse extraordinário Francisco de Assis e o seu Cântico da Paz. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos ao Milton pelas lições trazidas aqui, né? Que possamos refletir, que o verdadeiro sentido é esse, que possamos fazer essas reflexões. E agradecemos, viu, Milton? Que você volte outras vezes conosco. Aqui um recado, é a 4ª edição do Congresso Espírita Alagoana, que ocorrerá no dia 6, 7 e 8 de julho de 2018, abordando o tema Os Construtores do Amanhã, em homenagem ao aniversário de 160 anos de A Gênese, e contará com a participações de Marlúcio Ferreira, Haroldo Dutra, Simão Pedro, Marcel Mariano e do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho. Quer dizer, é um convite imperdível, né?
que todos possamos participar desse congresso espírita, que será em julho, né? 6, 7 e 8. E vamos para a prece final, que vai ser uma poesia que vai ser declamada pelo nosso irmão Mendonça. Meus amigos, meus irmãos, procuremos nesse momento nos lembrarmos de Maria, mãe de Jesus, tão próximo da palestra da noite. Há um agradecimento que é feito através de Antero de Quental, que viveu alguns séculos atrás, um dos maiores da literatura portuguesa, e ele fora um suicida. Na espiritualidade, ele foi muito amparado. E do seu agradecimento, através do Chico Xavier, nós vamos declamar essa poesia, essa expressão poética que veio de 3 séculos atrás. Excelsa e sereníssima Senhora, que sois toda bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos liriais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que espargis alegria e claridade sobre um mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.